Prezados alunos, vamos iniciar mais um item da unidade 5, Globalização Produtiva e Comércio Internacional. Estamos abordando o segundo item da complexidade do comércio internacional, e vamos abordar um problema específico que na literatura é chamado de doença holandesa, e também um desdobramento disso, um outro problema que é chamado a maldição dos recursos naturais. Vamos verificar também, observar também como o índice da complexidade econômica pode nos dar uma visão melhor desse problema, da doença holandesa e da maldição dos recursos naturais. Bom, o ideal nessa relação entre comércio internacional e desenvolvimento econômico é que o comércio internacional, a pauta de exportação e a pauta de importação reflita a estrutura produtiva da economia nacional. O ideal é que a estrutura produtiva da economia nacional produza para o mercado interno e para exportação. Portanto, a produção para o mercado interno, diversificada, dado a ampla demanda que uma sociedade exige, a parte produtiva da economia, tendo essa demanda, tem uma produção diversificada e competitiva, e ofereça tanto para o mercado interno quanto para exportação. Quando a gente coloca isso como uma estrutura produtiva homogênea, mas é homogênea porque não tem um setor exportador especializado. O setor, as exportações são fruto da competitividade da estrutura produtiva que produz simultaneamente para o mercado interno e para a exportação. Uma outra situação é quando se tem uma pauta de exportação muito concentrada nas chamadas commodities, muito concentrada naquelas mercadorias primárias, baseadas em produtos primários minerais, produtos primários agrícolas ou produtos primários vindos da agropecuária. Isso significa que a estrutura produtiva ela está dividida. Tem um setor que grande parte de sua oferta é voltada para o mercado externo, para a exportação, e tem uma estrutura produtiva diversificada com produtos industriais também para produtos agropecuários voltados para o mercado interno de alimentos, mas para atender a demanda interna, o mercado interno, e com pouca possibilidade de exportação. Bom, portanto, a exportação está muito concentrada em produtos primários. Os produtos industriais têm pouca competitividade, e há uma dependência de importações, que são produtos importados que são mais competitivos, e aí, seja aceita essa competição ou faz altas barreiras protecionistas
tá? Aos produtos nacionais que não conseguem competir no mercado internacional, nas exportações, e não conseguem competir no mercado nacional com as importações. Tá? Ou a gente vê uma grande oferta de produtos importados, uma competição no mercado nacional, ou tem uma grande exigência de protecionismo, barreiras alfandegárias para impedir que as importações, tá, venham a competir no mercado nacional. Tá? A esse problema, tá, tem a caracterização, tá, a essa situação. A literatura se refere a dois problemas. Um problema chamado de doença holandesa, Dutch disease. Tá? E o outro problema é a maldição dos recursos naturais. Vamos ver primeiro, tá, a doença holandesa, referida como Dutch disease, tá, que esse nome vem de uma situação que ocorreu, tá, com a Holanda, com a economia nacional da Holanda, tá? No final da década de 60, início da década de 70, tá? Quando, tá, a Holanda descobriu uma grande jazida de gás natural, tá, lá na Europa, e conseguiu exportar isso para os demais países europeus. Então teve um grande aumento nas exportações de gás natural, que é uma mercadoria, um produto primário, mineral, tá, vindo da natureza, ou seja, mostrou aí uma vantagem competitiva natural. Tá? O que se verificou, que essa grande vantagem na produção desse produto mineral, esse grande aumento das exportações, estava deslocando a produção industrial diversificada, tá, da Holanda, tá, em que estava, portanto, havendo, tá, um aumento das exportações de gás natural, que é muito bom, mas o problema e a caracterização da doença, tá, é que isso provocava uma diminuição das exportações de produtos industrializados. Tá? Olha, então, qual é a caracterização que a gente pode fazer do problema? É aqui, tá? O aumento das exportações provocadas por esse produto natural, produto primário, tá? É um aumento nas exportações, isso gera, tá, uma valorização da taxa de câmbio, tá, em relação ao período anterior, onde não havia aquela descoberta das jazidas de gás natural. Tá? Bom, ou seja, a ideia de que, tá, a taxa de câmbio de equilíbrio de curto prazo pode aumentar, tá, porque está havendo um grande aumento das receitas cambiais. Tá? O grande problema é que essa valorização da taxa de câmbio, tá, vai reduzir a competitividade da produção industrial. Tá? Bom, e aí uma economia, tá, que diversificada, que tinha uma oferta industrial, que tinha competição internacional pela taxa de câmbio valorizada, tá, não tem mais competitividade, tá, nas exportações, tá, e há, portanto, facilidade, tá, de importar, porque a valorização da taxa de câmbio, tá, desincentiva as exportações, porque reduz a receita de exportação, tá, quando se troca, tá,
a moeda internacional pela moeda nacional, né? E reduz o custo, tá, de importação. Tá? E aí tem a possibilidade da desindustrialização. Tá? Então, a doença holandesa é quando afeta uma economia que tem uma estrutura produtiva diversificada, com uma indústria diversificada. Tá? Bom, mas o aumento das exportações permite uma valorização cambial e isso vai reduzindo a competitividade da produção industrial. Isso pode gerar, tá, uma redução da competitividade da indústria e pode até uma redução da estrutura produtiva industrial, que a gente chama de desindustrialização. Tá? O outro problema, tá, que se caracteriza, tá, pelo chamada, tá, na literatura, a maldição dos recursos naturais. Tá? Ou seja, que ocorre com aquelas economias nacionais que têm uma vantagem competitiva natural, uma abundância de recursos naturais que permite a produção e exportação de produtos primários. Tá? Então, teria uma vantagem competitiva natural, tá, de alguns recursos primários, seja minerais, tá, petróleo, exemplo bom, minério de ferro, um exemplo para a economia brasileira, o cobre, um exemplo para a economia chilena, tá, o petróleo, que a gente vai ver, um exemplo para a economia venezuelana, o gás de petróleo, por exemplo, a economia da Bolívia, o cobalto, tá, o exemplo da República Democrática do Congo, tá, ou a especialização, a vantagem competitiva natural em produtos agropecuários. Tá? A gente viu o caso aí, a cadeia produtiva do cacau e do chocolate, como, tá, a Costa do Marfim exporta cacau, tá, mas não exporta chocolate. Tá? Bom, a gente vai ver também o caso do Brasil, ter uma grande vantagem competitiva na produção de soja. O Brasil é o maior exportador de soja. Antes o Brasil era o maior exportador de café. Tá? Outros países, tá, se concentram na exportação de produtos primários, tá? Seja de agrícolas, seja pecuários, como a exportação de carne, que o Brasil também exporta. Bom, primeiro, qual é o problema, tá, de ter uma exportação, tá, de produtos naturais? Tá? Não seria problema se as exportações fossem diversificadas. Tá? Se as exportações de produtos primários, tá, não tivesse uma grande participação na pauta de exportação. Tá? Esse é o grande problema, é a concentração, tá, das exportações em produtos primários, chegar a 30%, 40%, 50%, 70%. Tá? Exportação de produtos primários. Tá? Bom, posto essa situação, tá, podemos caracterizar os problemas. Tá? Primeiro, é que produtos primários normalmente são commodities. Commodities são, tá, produtos homogêneos que também têm outras economias nacionais que também produzem e exportam esse produto, tá? E, portanto, o preço está sendo determinado pelo mercado. Tá? Não há a possibilidade de criação de uma situação de monopólio ou de oligopólio.
tá? Porque outros países também ofertam. Tá? Bom, e, portanto, sendo o preço determinado pelo mercado internacional, tá? Sendo determinado tanto, tá? Pela demanda, que pode oscilar, tá? E também pela oferta, que às vezes, se aquele produto está com preço alto no curto prazo, quer dizer, isso é um incentivo para que outras economias nacionais comecem a produzir, e isso faz com que o preço no mercado internacional, tá, oscile muito e o grande problema caia, tá, seja por uma redução de demanda, tá, quando tem uma crise nos países desenvolvidos, isso vai afetar esse país exportador, que tem a concentração em produtos primários, porque a demanda cai, tá? Seja porque a oferta internacional cai, tá? Porque quando o preço está alto, se atrai novos produtores e a médio prazo faz com que haja um aumento da oferta. Tá? Bom, internamente, o grande problema é que, tá, as exportações de produtos primários garantem uma receita cambial, o que é muito bom. Tá? Bom, mas com essa entrada de recursos internacionais, moeda internacional, no caso o dólar, tá, para a economia brasileira, se considera que, bom, a taxa de câmbio vai ser determinada aí pela oferta e demanda de dólares no curto prazo. Ou seja, aquela ideia de que o que está determinando a taxa de câmbio, tá, é o preço da moeda internacional naquele momento. Tá? E se está havendo uma grande receita de exportação, tá, uma grande oferta de dólares, a taxa de câmbio deve se reduzir, portanto, tá? A taxa de câmbio se reduzindo significa uma valorização da moeda nacional em relação à moeda internacional, que a gente chama de valorização da taxa de câmbio. Tá? Estou caracterizando bem como uma determinação da taxa de câmbio de equilíbrio, mas no curto prazo, uma visão bem de curto prazo. Bom, qual é a consequência disso? Tá? Isso pode dificultar, tá, a exportação de produtos não primários, produtos industrializados. Tá? Além disso, tá, isso pode fazer com uma taxa de câmbio valorizada, tá, que a importação seja barata, então possa haver uma grande importação, tá, de produtos industrializados, tá, que vão abastecer o mercado nacional. Bom, e portanto isso pode ser um desestímulo à industrialização da economia nacional, primeiro porque tem a competição, tá, dos produtos importados, dada a taxa de câmbio valorizada, tá? E o grande problema da competitividade de produtos industriais nacionais no mercado internacional. Tá? Então, se no curto prazo, tá, a abundância de recursos naturais que podem ser exportados, os países podem ter uma vantagem competitiva dada pela natureza de exportar esses produtos, tá? Essa grande vantagem pode se revelar, tá, uma grande maldição, porque a economia nacional fica presa, tá, na exportação desses produtos naturais, tá, e não desenvolve e não diversifica a sua economia, não diversifica a sua pauta de exportação. Tá? Então é isso que caracteriza essa chamada maldição dos recursos naturais, tá? Ao invés de ser uma dádiva dos recursos naturais. Tá? Bom, algo que também a gente pode
verificar é como o índice de complexidade econômica nos ajuda a entender esses dois fenômenos. O fenômeno da doença holandesa, tá? E o fenômeno da maldição dos recursos naturais. Tá? Bom, o que a gente pode colocar é que as commodities, tá, primárias, tá, produtos minerais e produtos agropecuários, tá, dentro aí do índice de complexidade econômica dos produtos, tá, dado de que alguns produtos primários podem ser não ubíquos, tá, o que garantiria um alto índice de complexidade, tá? Mas a gente tem que ver que o índice de complexidade também está analisando a diversidade, tá, da pauta de exportação, que também reflete a diversidade da estrutura produtiva. Tá? Como ocorre esse problema? O problema não é exportar produtos primários baseados em recursos naturais. O problema é ter uma pauta de exportação muito concentrada, tá, com alta participação nesses produtos primários. Portanto, isso vai causar uma baixa complexidade. Tá? Então, os produtos, tá, minerais e agropecuários, tá, porque eles provocam, tá, essa concentração das exportações nesses produtos, tá? Portanto, a pauta de exportação é pouco diversificada, tá? São produtos com uma baixa complexidade. Mas tem um ponto, tá, que a ideia de complexidade também desenvolveu, tá, que é a relação, a correlação de exportação de produtos, tá? Que a gente vai chamar de conexão de produtos exportados. Ou seja, se uma determinada economia exporta, tem vantagens comparativas, tá, naturais ou dinâmicas, na exportação de um dado produto, se verifica que aquele conhecimento na produção e na exportação também pode ser repassado para outras atividades, tá, e que permite também ter a exportação de outros produtos. Tá? Ou seja, a conexão, tá, do conhecimento da estrutura produtiva próxima, tá, para produzir e exportar um determinado produto, leva também a ter vantagens competitivas, tá, na exportação de outros produtos. Então, eles vêm, um determinado país que produz, tá, um produto primário agrícola, tá, tem também, tá, uma grande probabilidade verificada empiricamente, tá, a partir de dados de frequência, tá, de exportar outros produtos primários. Então, ele chama isso de conexão, tá, entre produtos exportados, ou seja, que tem uma alta correlação na exportação desses produtos. O grande problema, tá, em produtos, tá, primários, tá, que essa ideia de complexidade e conexão nos pode mostrar é a baixa, tá, probabilidade de exportação do produto primário, levar também à exportação de outros produtos. Tá? Há uma pouca diversidade de exportação, quer dizer, há uma pouca probabilidade, a partir de frequência dos dados de exportação, tá, de também exportar, tá, outros produtos. Isso significa que
o conhecimento fica muito concentrado, tá, na produção daquele produto, e aquele conhecimento tem um spillover, um transbordamento de conhecimento para a produção de poucos produtos. Tá? Aí a gente pode ver, tá, no caso do petróleo. Que o Observatório da Complexidade Econômica, esses dados, essa figura, eu peguei do Observatório da Complexidade Econômica, tá? que nos apresenta. Tá? No caso dos países exportadores de petróleo, tá? Qual é a coexportação de outros produtos, tá? Que esses países com grande concentração na produção de petróleo também tem. Tá? Bom, produzir petróleo, tá, dá um conhecimento no desenvolvimento da produção de alguns derivados de petróleo, aí, fertilizantes à base de petróleo, de nitrogênio, exploração de gás de petróleo, produção de derivados de petróleo, que permite também a produção de álcool. Tá? Outro exemplo, tá? A soja. O Brasil é um grande exportador de soja. Bom, mas toda a produção e exportação de soja gera também o desenvolvimento de outras atividades, tá? Que também podem ter uma vantagem competitiva para a exportação. Tá? Bom, produzir soja gera um conhecimento também para utilizar a soja para desenvolver outros produtos aí, relacionados à soja, estou botando como comida de soja. Para aumentar a produção de soja, que o Brasil teve aí um grande desenvolvimento para essa produção extensiva e intensiva de soja, isso exigiu um conhecimento em fertilizantes, tá? Não sei se são agrotóxicos ou não. Tá? Então, permite também, tá, um conhecimento para a produção e exportação de fertilizantes, mas é só isso. É muito pouco. Tá? Ou seja, esse spillover, esse transbordamento para ampliar a produção e a exportação, a conexão com outros produtos é muito pouco. A gente pega aí um outro exemplo, tá? A carne bovina, exportar carne bovina, tá? Já gera uma rede de conhecimento. A carne bovina, a gente pode dizer, seria um hub, tá? Seria um conhecimento aí de produção de um produto, tá? de uma estrutura produtiva da fazenda que é diversificada, que quem produz carne também tem conhecimento para também produzir leites e derivados de leites e outros alimentos. Então, a produção de carne, tá, permite aí que haja um transbordamento em outras atividades que também geram, tá, exportação, tá, de outros produtos. Tá? Bom, o que vai se colocar é que produtos, tá, que exigem um conhecimento, tá, tecnológico, tá, exige inovações, tá, em atividades como a microeletrônica, a informática, a automação, tá? Isso gera um conhecimento, tá, que é transbordado, spillover para outras atividades,
Tá? Então, exportar um determinado produto, produzir e exportar um determinado produto, como o computador, que eu estou dando o exemplo, está permitindo também produzir e exportar outros produtos, tá? Que utilizam aquele conhecimento, tá? E que, portanto, geram também uma exportação de alto valor agregado. Tá? E aí a gente tem um exemplo, tá? Uma figura, tá? Que representa aí um gráfico, tá? Onde se coloca, tá? O índice de complexidade no eixo vertical, no eixo do Y, tá? E uma média do índice, tá? de conexão, ou seja, quem exporta um determinado produto exporta também vários outros produtos, a conexão é muito elevada. Quando exporta poucos produtos, tá? Relacionados àquele produto principal, tem uma baixa conexão. Tá? E o que a gente vê, tá? Nesse gráfico? Tá? Que produtos minerais, como petróleo ou metais, tá? Primeiro, tem uma média baixa, os países que exportam esse produto têm uma média baixa no índice de complexidade econômica, tá? E também tem uma pouca conexão, tá? Com a exportação de outros produtos. Tá? E aí eu coloquei, tá? Isso vem de um artigo e vem de um post do Paulo Gala, que eu coloquei na coletânea. Tá? O que a gente vê que, tá? Produtos minerais, metais, carne, frutas, tá? Tem uma baixa complexidade e uma baixa conexão. E produtos como produtos químicos e o azul escuro, que seria máquinas, equipamentos, tá? Teria uma alta complexidade e uma grande conexão. Tá? Então, isso é uma forma do índice de complexidade, explicar que, tá? A grande concentração em produtos primários, tá? Gera uma grande dificuldade em diversificar as suas exportações. Tá? Isso. Tá? E outro ponto importante que o índice de complexidade nos dá, tá? É que, tá? Países, tá? Com uma grande concentração em produtos primários são economias nacionais com um baixo índice de complexidade. Tá? E também, tá? Um trabalho feito pelo Dominique Hartmann, professor Dominique Hartmann, que fez uma apresentação para vocês na aula passada, e aí com outros, ele não fez sozinho, ele fez aí com um grupo que ele trabalhou lá no MIT Media Lab, fez um dos trabalhos mais importantes com o índice de competitividade, e é relacionar o índice de competitividade com o nível de desigualdade. Tá? E o que está mostrando? Países com um baixo índice de complexidade, tá? São países também com alto índice de desigualdade. O índice de Gini muito alto significa uma grande desigualdade. Tá? E, portanto, e também a gente está vendo países que têm, tá, um baixo índice de complexidade são aqueles países que têm uma pauta de exportação muito concentrada em produtos, principalmente produtos primários.
Tá? Então, o que a gente está vendo no gráfico? Tá? Uma demonstração empírica, através dos dados, que países, tá, com grande concentração na exportação de produtos primários são países que têm um baixo índice de complexidade. Países com baixo índice de complexidade, tá, têm um alto nível de desigualdade. Tá? Ou seja, países também, e outra correlação, países que têm, tá, um baixo índice de complexidade são países também que têm problemas, têm um produto per capita baixo. Tá? Apesar de aí ter algumas alterações, como a gente vai verificar, tá? O Chile, por exemplo, tem uma renda per capita, tá, bem maior que a brasileira, tá? Mas um índice de complexidade menor que o índice de complexidade da economia brasileira. Então, principalmente nesse gráfico A, o que a gente tem é que países com baixo índice de complexidade, tá, têm um alto nível de desigualdade, tá, o que revela os problemas, tá, da concentração das exportações em produtos primários. É a maldição, tá, dos recursos naturais, ao invés de ser uma dádiva. Tá? Bom, vamos ver como que o observatório da complexidade econômica pode nos revelar, a partir daí de como ele apresenta o gráfico, a figura da diversidade das exportações para alguns países. Tá? Vamos pegar o caso da economia brasileira. Tá? A economia brasileira consegue, com grande custo, ter uma diversidade de exportação, mas, tá, se a gente pegar 3 produtos, petróleo, minério de ferro, tá, e soja, tá, a gente vai ver que isso vai alcançar 32% das exportações. Tá? Bom, quer dizer, é alguma concentração, tá, de exportação em produtos primários. Isso é preocupante. Tá? Bom, se a gente comparar, tá, a pauta de exportação da economia brasileira, tá, através dessa representação em figuras, em retângulos, em cores, feita pelo Observatório da Complexidade Econômica, e a pauta de importações, tá, o que a gente vê? A pauta de importações está muito diversificada, tá, e uma importação de produtos complexos, tá, produtos industrializados de equipamentos e produtos de química fina. Ou seja, são produtos não ubíquos, tá, gerados por vantagens comparativas dinâmicas, criadas e não naturais. Tá? Tem aí um grande problema que a gente vê. O Brasil exporta petróleo, tá, e importa, tá, petróleo refinado. Tá? Depois a gente vai ver o caso da Venezuela, é muito mais impressionante e enigmático essa relação aí de petróleo cru e petróleo refinado. Eu queria fazer uma comparação, né, no caso brasileiro com o caso coreano. Tá? Mas antes, tá, o que a gente tem que ver é essa figura do produto espaço do Brasil, ou seja, colocando as exportações brasileiras, tá, o tamanho dos círculos, tá, representam aí o volume das exportações,
tá? E a proximidade dos círculos tá colocando a grande possibilidade de coexportação de um dado produto com outro produto. Tá? Ou seja, a coexportação do petróleo com fertilizantes, amônia, coexportação de soja e os outros produtos. Tá? Bom, quero fazer uma comparação, tá? Para a gente ter ideia qual é o problema de ter uma grande concentração, tá? Em produtos primários, tá? E ter, de outro lado, uma grande diversidade das exportações. E aí colocando uma comparação entre as exportações brasileiras e as exportações da Coreia do Sul. Sempre gosto de fazer essa comparação aí, tá, do Brasil com a Coreia do Sul. Tá? Bom, a Coreia do Sul exporta, em termos de volume, muito mais que a economia brasileira, quase o triplo, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, tá, é a diversidade das exportações da Coreia do Sul, tá, em relação à pouca diversidade das exportações brasileiras. Isso por quê? Porque 32% das exportações brasileiras estão baseadas em produtos minerais, petróleo e minério de ferro, e soja, café e milho. Tá? Bom, então, de uma certa forma, o Brasil toma vantagem de ter a abundância em minério de ferro, a vantagem de ter um território que permite a produção de soja no interior do Brasil. Depois o Brasil tem um custo enorme de transporte, tá, dessa soja do interior aí do Mato Grosso, por exemplo, para os portos. Tá? Quer dizer, exige um grande logística e uma infraestrutura de transporte. Tá? Então tem uma grande concentração, alguma concentração, melhor dizendo, tá, em produtos primários, tá, enquanto a Coreia do Sul tem uma diversificação muito maior. Tá? Bom, outro ponto importante é que, tá, ao longo aí de 20 anos, tá, o índice de complexidade da economia brasileira oscilou, mas ficou ao nível de 0,6. Tá? Enquanto, nesses 20 anos, a Coreia do Sul, tá, teve um crescimento no índice de competitividade, de complexidade econômica, tá, de 0,6, tá, até cerca de 1,8, próximo de 2. Tá? Quer dizer, outra comparação do Brasil e Coreia do Sul, tá? Colocando isso também, o Observatório da Complexidade Econômica permite isso, tá? Fazer comparações entre esses dois países. Então, peguei na primeira figura, o que o Brasil exporta para a Coreia do Sul? Exporta produtos primários. Tá? E o que a Coreia do Sul exporta para o Brasil? Tá? Olha o grande percentual, tá, de produtos industrializados, tá, com alto índice de complexidade. Tá? Então, na competição entre Brasil e Coreia do Sul, o Brasil tem vantagens competitivas naturais. E a Coreia do Sul tem vantagens competitivas dinâmicas, criadas, desenvolvidas, tá? Que conseguem importar para a economia brasileira a industrialização
brasileira não consegue importar, nem consegue competir com produtos importados complexos da Coreia, tá? E, portanto, a falta de importação do Brasil de produtos coreanos são de produtos, principalmente produtos industrializados. Tá? E o que a gente vê aí, comparando o produto espaço do Brasil e da Coreia, como, tá, a Coreia, quer dizer, tem uma coexportação, ela vai formando hubs que vão gerando clusters, concentrações de produtos exportados. Então a gente vê aí nessas figuras, tá, nesses pontos, nesses círculos, tá, muito mais densos, tá, no caso da Coreia do Sul, coexportações, tá, de vários produtos, tá, enquanto o Brasil está com muito de desperto. Tá, no vídeo do Ricardo Hausmann, ele fala que são florestas com árvores muito separadas, tá, e que os macacos têm que se alimentar, tá, e é muito mais difícil dar saltos, tá, para árvores distantes. Tá? É muito mais fácil, numa floresta densa, tá, os animais vão se alimentar, tá, de árvores que estão próximas. Tá? Então, uma floresta muito mais densa permite, aí na metáfora do Ricardo Hausmann, tá, uma alimentação muito melhor dos animais daquela floresta densa do que daquela floresta, tá, que as árvores estão dispersas. Tá? Bom, na próxima aula eu quero continuar essa comparação do Brasil com a Coreia, mas o que eu quero mostrar para vocês é o problema da maldição dos recursos naturais, tá, que afeta os países da América Latina e da América do Sul. Pegando aí as exportações da Argentina, tá, que também, em comparação com o Brasil, tem um índice de complexidade menor, 0,22, tá, uma concentração aí das exportações em 5 produtos. Tá? Ou seja, a soja, a produção de recursos, de alimentos, ao invés, de um lado uma benesse, tá? De outro lado também é uma maldição. Tá? Se a gente pegar outros países da América do Sul, tá, que tem uma riqueza mineral desde o tempo aí das chegadas dos europeus ao continente, tá, da América do Sul, no Chile. Tá, bom, o que tem? O Chile é o grande produtor de cobre. Tá, ou seja, cobre refinado, tá, alcança 44% das exportações do Chile. Isso provoca também um índice de complexidade até negativo. Tá? O mesmo problema ocorre com o Paraguai. Tá? Bom, o Paraguai não tem aí uma abundância de recursos minerais, mas tem uma abundância de terras, mas também tem a benesse e a maldição da soja. Tá? Bom, o grão de soja, a exportação 30%, pelo menos consegue fazer algum processamento de exportar comida de soja. Tá? E a pecuária, tá? Grande exportador de carne bovina. Tá? Esses 4 produtos alcançam 60% das exportações do Paraguai, o que mostra uma grande concentração em produtos agropecuários. Tá? Caso da Bolívia, tá? Quer dizer, que está baseado aí nas exportações minerais. Gás de petróleo para o Brasil, tá? O zinco, ouro
Tá? E um pouco de soja, muito pouco exportação de produtos industrializados. 4 produtos, tá? Da Bolívia, tá? Alcançam 67% das exportações. O que mostra isso? Uma pouca diversidade das exportações, tá? E, portanto, um baixo índice de complexidade. Bom, um baixo índice de complexidade também, tá? Gera aí uma correlação com um alto índice de desigualdade. Tá? E, tá, no caso da Venezuela, a grande benesse de ter poços de petróleo, tá? Permite uma exportação de petróleo que alcança 74%. Tá? Bom, mas isso gera a maldição da grande concentração, tá? As exportações em petróleo, 74%. 3 produtos, petróleo cru, petróleo refinado e ouro. Quer dizer, são 92% das exportações da Venezuela. Tá? Bom, comparando a exportação e importação da Venezuela, a Venezuela exporta, tá? Petróleo cru, tá? Exporta um pouco de petróleo refinado e importa, tá? Petróleo refinado. Tá? Ou seja, algo que tem que ser estudado, explicado, tá? Mas que revela aí um problema, tá? Da estrutura produtiva dessas economias nacionais, tá? E a pouca competitividade, tá? Dos produtos industrializados em gerar vantagens comparativas dinâmicas criadas, competitivas, tá? E gera a importação, tá, de produtos industrializados. Então, exporta produtos de baixo índice de complexidade e importa produtos com alto índice de complexidade. Isso é uma caracterização aí do desenvolvimento, da falta de desenvolvimento. Tá? E desenvolvimento gera todos os problemas de bem-estar, de desigualdade na distribuição de renda. Tá? Bom, tá, o que a gente pode colocar, tá, algumas possíveis conclusões. Tá? Primeiro, que as vantagens comparativas naturais são uma benesse no curto prazo, geram receitas de exportação, lógico que tem que exportar esses produtos. Tá? Bom, tá? Mas isso não pode se transformar, mas gera um círculo vicioso e gera obstáculos, tá? Para diversificar as exportações. Tá? Gera o problema, tá, de ter um grande volume de exportações, tá, uma grande entrada de moeda internacional, tá, e se for colocar, bom, a taxa de câmbio de equilíbrio no curto prazo, tá, tem uma grande entrada de moeda internacional pela receita de exportação de produtos primários, tá, gera uma taxa de câmbio sobrevalorizada, tá, que não permite, é uma taxa de câmbio de equilíbrio de curto prazo, mas a médio e longo prazo está sobrevalorizada se a gente analisar, tá, qual é a competitividade dos produtos industrializados. Os produtos industrializados, tá, quando conseguem vender no mercado internacional, quando vão trocar por moeda nacional, tá, não tem uma vantagem. Tá? Então, isso não incentiva a produção e exportação de produtos industrializados. E outro grande problema, tá? Que aí o trabalho do Observatório da Complexidade Econômica
a conexão de produtos exportados primários com outros, com a exportação de outros produtos, é muito reduzida. Tá? Isso vai criar o que eu vou chamar um círculo vicioso. Tá? As exportações de produtos primários, tá? Não incentivam a diversificação das exportações, porque são produtos que têm pouca conexão com outros produtos, tem pouco spillover, tem pouco transbordamento. Tá? E aí a gente vai analisar com mais detalhe na próxima aula, tá? Que no caso do Brasil, tá, e da Argentina, houve um processo de industrialização, tá, mas de que, apesar de ter uma estrutura produtiva diversificada, tá, voltada para atender no mercado interno, tá, tem uma grande dificuldade de exportação, tá, de produtos industrializados e permitir uma diversidade maior na pauta de exportação. Tá? Então, foi muito difícil, tá, para a economia brasileira e a economia argentina fazer a transição de uma industrialização baseada em substituição de importação para também uma industrialização, tá, orientada não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo. Isso se revelou um grande problema aí na década de 90. Tá? O que nos dá, tá, que se um país entra na doença holandesa, podendo ter um processo de desindustrialização, ou está com a maldição dos recursos naturais que dificulta a industrialização competitiva, tá? É ficar num círculo vicioso. Tá? Porque não tem uma competitividade em produtos industriais, tá? Fica muito dependente de receita de exportação de produtos primários. Tá? E essa dependência de exportação de produtos primários, tá, cria dificuldades para diversificar as exportações e exportar também produtos industrializados. Então, nessa aula eu queria concentrar mais nesses problemas, na caracterização e nos problemas derivados, tanto da doença holandesa quanto da maldição dos recursos naturais. Na próxima aula vamos ver os problemas aí que se chama a armadilha dos países de renda média. A gente fica por aqui por hoje. Obrigado.